Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da mentoria. E o assunto de hoje, meus amigos, é gap de médias móveis, tá? Como eu falei para vocês, essas aulas aí seriam com as estratégias das médias móveis. E aqui vai mais uma estratégia aqui que é uma estratégia de reversão, tá, meu povo? Que é bem interessante vocês estarem observando e quando observar essa estratégia, saber como operar, né, de acordo com o movimento, beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, tenho aqui os dois exemplos, tá? Vou dar dois exemplos aqui para vocês, depois a gente vai lá para o gráfico, certinho? Como que acontece o gap de média? O gap de média são dois candles, tá? Dois candles sozinhos, acima ou abaixo de todas as médias, sem tocar nelas. Como assim, Adriel, sem encostar? Como você observa aqui no primeiro exemplo, seria um exemplo para a venda, o mercado ele sobe, você percebe que esse candle bate na média, essas daqui são as duas médias, tá, pessoal? Essa daqui é a média de 10 e essa daqui é a média de 20, certo, meus amigos? Então, já deixei aqui tudo desenhadinho para vocês. O mercado, esse candle aqui, ó, encostou na média, e aí ele veio e deixou dois candles sozinho, e o terceiro veio e bateu na média de novo. Quando você percebe que o mercado deixa dois candles sozinhos, isolados, sem encostar nas médias, somente dois, você espera o mercado voltar. Som. Você espera o mercado voltar, certo? Você vai esperar o mercado voltar, bater nas médias, tá? E aí você efetua a sua venda. Da mesma forma, para compra, o mercado vem caindo e, como você percebe, ele deixa somente dois candles abaixo das médias. Deixando esses dois candles sozinhos, isolados, o terceiro candle ele tem que vir e bater na média. E aí você pode estar efetuando a sua compra. Então, pessoal, sempre observa dois candles sozinhos. Observou, identificou dois candles isolados, você já fica atento com uma possível reversão no movimento. Tá bom? Então, agora, vamos aqui para os exemplos no gráfico. Tá? Eu tenho aqui dois exemplos. Pessoal, esse daqui é um padrão que ele não acontece todos os dias, tá, galera? Não acontece todos os dias. É um padrão de reversão e ele é um pouco mais raro aí de acontecer, então não é comum você observar todos os dias esse padrão. Mas aqui eu tenho dois exemplos que eu identifiquei, certo, meus amigos? E eu vou estar passando aqui para vocês. Vamos lá. Estou aqui no gráfico de 2 minutos, tá, pessoal? Você pode estar observando também ele no 2 minutos, no 1 minuto, no M5, no M15, no M30, tá? Você pode estar observando em qualquer time frame. Só que você tem que observar sempre dois candles sozinhos, sem tocar nas médias, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente percebe, pessoal? Mercado subindo, subindo. Chegou num ponto aqui, ó, você percebe que o preço mais alto do dia, que foi os 145.450, percebe que esse daqui foi o ponto mais alto do preço? Mercado subindo, batendo nas médias, e aqui você observa que o mercado deixou, ó, dois candles, sendo desses dois candles o martelo de reversão, né? Então, mercado subindo, chegou numa extremidade e ele acabou deixando, ó, dois candles sozinhos, sem bater nas médias. Você percebe que esse candle aqui bateu na média e esse candle aqui, ó, bateu na média. Vocês estão observando isso? Os dois candles bateu na média e deixou dois candles sozinhos. Então aqui a gente tem um gap de média. Tá? Aqui a gente tem um gap de média. Tendo esse gap de média em vista, você percebe que esse candle aqui, ó, quando ele tocou na linha, na média, aqui, pessoal, você já poderia ter vendido no movimento, deixando o seu stop acima do candle do gap da média. Então, dois candles sozinhos, o mercado voltou. Quando ele encostou na média, no quarto candle aqui, ó, pessoal, você poderia ter vendido. Como eu demonstrei aqui em cima no exemplo, né? Como eu tinha demonstrado ali no exemplo anterior. E uma venda, né, pessoal? Como você percebe, olha essa reversão de mercado.
você percebe que depois que aconteceu esse gap de média, olha a quantidade de vendas que entrou no mercado. Volume absurdo de vendas, né, meus amigos? Volume absurdo de vendas, né? Esse exemplo aqui, e agora eu tenho mais um exemplo, né? Esse outro exemplo aqui, como vocês observam também, tá? Você percebe que não é toda hora que acontece, ó, pessoal. Ó, não é toda hora. Aqui aconteceu também, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó, que ele deixou 2 candles sozinho, meus amigos? Vocês estão observando isso, ó? Olha aqui. Mais um exemplo para vocês, ó. Deixou esse candle e esse candle, ó. Você percebe que esse candle tocou na média e esse candle tocou na média. Esses 2 candles aqui, ó, não encostaram nas médias. Estão vendo, pessoal? Esses 2 candles aqui sozinhos, isolados. Estão vendo? Então aqui, ó, padrão de reversão para alta. Você compraria exatamente nesse ponto aqui, ó. Você compraria bem aqui, ó, deixando o seu stop no fundo e pegaria ali uma reversão de mercado. Então aqui nesse exemplo, né, pessoal, como vocês observam, 2 candles sozinhos, tá? 2 candles sozinhos pode gerar a reversão do mercado. E aqui foi mais uma bela reversão, olha só. Uma reversão de 385 pontos, né? O mercado estava trabalhando abaixo das médias e teve uma reversão trabalhando acima. Olha, teve cruzamento de média, fez pullback na média de 20, como eu já expliquei nas outras aulas. Certinho? Aqui, pessoal, o mercado também deixou um gap de média. Olha só, ele deixou um gap de média aqui gerando uma compra e outro gerando uma venda. Olha que bacana esses exemplos aqui, ó, em sequência. Aqui foi um dia, vamos supor, para esse padrão, um dia considerado meio raro, né? Para esse padrão. Porque aconteceu 2 na sequência, olha só. Deu essa compra, como vocês observam, dois candles sozinhos. E aqui em cima, pessoal, também gerou uma venda, olha só. Deixou esse e esse candle sozinho. Esse candle aqui, ó, ele encostou na média. E esse candle aqui também encostou na média. Então aqui você poderia ter vendido exatamente nesse momento, com o stop acima, e pegaria ali mais uma reversão de mercado. Tá bom? Então, como vocês observam, olha, as 2 vezes que aconteceu o padrão, olha só, as 2 vezes que aconteceu, o primeiro pagou 380 e o segundo pagou ali mais 180 pontos. Então, totalizando ali na faixa dos, vamos colocar aí uns 300 pontos, tirando as oscilações, né, galera? Que geralmente você não consegue pegar a movimentação por completo, você vai conduzindo, vai protegendo, né? Então, ali você poderia ter tirado ali uns 300 a 400 pontos diante do mercado bem difícil. Mercado extremamente difícil, ó, porque o mercado, quando corta as médias, pessoal, é considerado mercados laterais, ó. Então, esse padrão, geralmente, quando ele não acontece assim no topo e você pega uma reversão, é comum de observar ele também nos mercados laterais. E aí você pega aquela costurada do preço no mercado lateral. Tá bom? E aqui, pessoal, tenho mais um exemplo agora no gráfico maior, tá, meus amigos? Eu observei esse exemplo, inclusive, que aconteceu ontem. Exatamente ontem, meus amigos. Ontem aconteceu um gap de média e hoje vocês percebem que o índice gerou uma compra. Olha só. Se a gente colocar aqui no layout 1, vamos colocar aqui no layout 1 e vamos colocar aqui a média de 10. Inserir indicador. Média móvel, vamos colocar aqui uma média de 10 para vocês conferirem junto comigo. Vou colocar aqui a média de 10 exponencial e vamos deixar ela da cor amarela. Olha só. O que aconteceu ontem, galera? Bem no final do pregão, o mercado ele deixou um gap de média aqui, ó. Vocês estão observando? O mercado deixou um gap de média, né, meus amigos? Só que aqui, como vocês já observam, é no gráfico de 60 minutos. Então, quanto maior é o time frame, maior é o seu stop. Isso eu já ensinei aqui para a galera, né, pessoal? Nas aulas anteriores. Quanto maior é o seu time frame, maior é o seu stop. Mas aqui, ó, o mercado pagou uma linda compra. Hoje, essa compra aqui, ó, de gap de média, percebe que ele deixou esses 2 candles sozinhos, sem encostar nas médias. Esse candle encostou nas médias e esse também.
Então aqui a gente tinha um gap de média, claro. A gente pode estar esperando para os próximos dias mais alta no índice. Porque aqui teve um cruzamento de média, aqui teve um gap de média e aqui teve o pullback na média de 20. Então a possibilidade de amanhã ele continuar aquela alta, né, pessoal? Fazendo aqui o pivô, a estrutura de alta, rompendo o topo anterior, né? Então nesse caso aqui identificamos o gap de média. E aqui, meus amigos, gerou uma bela compra, só que como eu falo, né? Aqui o stop estava um pouco mais ardido, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês conseguem identificar os padrões, só que sempre observa o tamanho do seu stop. O stop tem que sempre estar favorável com o gerenciamento de risco. Aqueles exemplos que eu dei no 2 minutos, vocês viram que praticamente todos os exemplos se encaixou com o gerenciamento. Esse exemplo já no M60 não se encaixaria muito bem, mas hoje você ficaria atento com possibilidades de compras no índice, porque ontem ele deixou ali um gap de média. Então você está vendo que as estratégias, os padrões, eles vão ampliando a sua visão e a direção do mercado, né? Nesse caso, ontem deixou um gap de média, hoje a gente esperaria sim que o índice fosse buscar uma alta. Tá bom, meu povo? Então, hoje a gente esperaria, né, que ele fosse buscar uma altinha ali. Certinho? Então, essa é a aulinha de hoje, tá, meus amigos? Gaps de média, espera 2 que andam sozinhos, isolados, tá? 2 que andam sozinhos, isolados, e aí você efetua sempre na volta da média, certinho? Padrão de reversão e sempre trabalhar com gerenciamento de risco.